Porque esse tema do Ramatiz é um tema que, ali, pelo que eu percebi, dentro do próprio Espiritismo tem algumas, né, eu não gosto de falar essa palavra briga, né, mas algumas divergências entre o pessoal. Então, por que acontece isso? Qual que é a resistência que o pessoal tem com essa linha de pensamento do Ramatiz? O Espiritismo, ele é uma doutrina muito nova. Tem pouco mais de 150 anos. Tá? Então, quem são as pessoas que reencarnaram na atualidade, principalmente aqui no Brasil, e absorveram o Espiritismo? Qual é o histórico delas em outras religiões? Vivenciaram o quê? Em que momento da vida delas elas tiveram contato com a religião em outras vidas? Quais são os arquétipos que elas trazem? A maioria de nós é egresso da Europa, da Igreja Católica, Sim. Portanto, ou do protestantismo. É uma dessas duas vertentes. São as raízes das religiões. Exatamente. Ou seja, se nós temos essa facilidade com as religiões onde o Evangelho é a base, né? São as religiões cristãs, então a gente teve reencarnações totalmente focadas nesse desenvolvimento cultural. Então, quando você reencarna, por exemplo, nos dias de hoje, e entra em contato com o Espiritismo, o que você traz do passado? As suas tendências religiosas. O nosso movimento espírita ele é muito igrejeiro, né? E isso, eu não estou dizendo que o aspecto religioso do Espiritismo ele é um problema, não é isso. O Espiritismo ele é uma doutrina que ele envolve as três maiores vertentes do conhecimento: ciência, religião e filosofia. A minha opinião, se eu pudesse hoje dizer que existe mais um pé que formaria uma mesa de 4 pés, eu diria que a arte seria uma das bases da doutrina espírita, ok? Mas vamos lá. Se você traz do seu passado somente experiências, onde você está dentro das religiões que vieram do tronco do cristianismo, você está acostumado com dogma. Porque o cristianismo católico é dogmático. Sim. O cristianismo protestante também é dogmático. Por isso que eu acho estranho uma pessoa afirmar que o Ramatiz é dogmático. É isso até que eu ia te falar. Estão falando que o Ramatiz então, e que é uma coisa de quem é, né? Tá estranho isso aí. Mas enfim. Aliás, nós temos no nosso movimento pessoas que falam que o Ramatiz é dogmático e infantil. E eu vejo, a leitura que eu faço é completamente diferente. A base da mensagem do Ramatiz é o universalismo. E se você começa a se aprofundar na mensagem dele, é um negócio que te prende. Só que aí eu descobri por que te prende. Aí você tem que olhar quais são os arquétipos que a pessoa tem. Por exemplo, que já tem pré-programado. Isso, exatamente. Se você teve reencarnações na Índia, no subcontinente indiano, passou pelas escolas iniciáticas, você já traz uma matriz que vai te facilitar essa leitura. Você vai ver com outros olhos. Você vai te facilitar essa leitura. Ou qual seria outra forma de você entender essas propostas do Ramatiz? A maturidade espiritual que você vai adquirindo por causa do sofrimento. Porque as religiões dogmáticas não te dão resposta para tudo. Não que o Espiritismo tenha resposta para tudo, mas espera aí, existe um leque, existe uma série de indagações e de questões que o Espiritismo deixou muito claro de onde vem. E que outras religiões até proíbem que a gente questione. Exatamente. Falar, mas por que assim? Não, você não pode saber disso. Mas por que é assado? É até engraçado, né? Bem isso que você falou, essa coisa deles inverterem o jogo, de começarem a falar que a linha do Ramatiz é uma linha dogmática, sendo que as outras próprias religiões já usam isso há muito tempo. Eles dogmatizaram, essas pessoas que fazem esse tipo de afirmação, dogmatizaram o Espiritismo. Quando que eles fizeram isso e como? Quando eles não aceitam nada do que está fora do Kardec.
E aí eu brinco, inclusive eu brinco num dos meus livros, eu falo, criaram um dogma chamado fora de Kardec não há salvação. Porque Kardec não disse, então não existe. Mas peraí, Kardec estava no século XIX. Ele deixou muito claro que ele não ia dizer tudo. Aliás, os espíritos que se comunicaram com ele disseram de forma muito clara e enfática, as coisas vão evoluir. Há informações que só vão vir com o tempo. E agora você não pode saber. Mas você não ficou sem resposta para uma série de outras coisas. Então, o que eu vejo? O Espiritismo, ele começou com Kardec. Ele não terminou em Kardec. Ele só foi uma passagem ali para aquela época. Aí você tem um grupo de espíritas na década de 50, até um pouco antes. A partir da década de 40, 50, 60, se formou um grupo de espíritas que defendem a pureza doutrinária. O que significa isso? Pureza doutrinária, a leitura que eu faço, dentro do perfil que esse pessoal desenvolveu, para mim é Inquisição Espírita. Onde eles lançam uma espécie de Index Librorum Prohibitorum, os livros proibidos pela doutrina espírita, que vai em contraponto ao que o Kardec colocou. Existe uma obra chamada Catálogo Racional, Obras para se compor uma biblioteca espírita. Esse livro é do Kardec, onde ele fala quais são os livros que você precisa ter dentro de uma biblioteca espírita. E ele fala, você precisa colocar livro lá até que fale mal do espiritismo, que contrapõe o espiritismo. E o Kardec pega alguns livros nesse livreto, e ele faz uma análise de alguns livros, onde ele fala, olha, esse livro aqui, tal, do ponto de vista assim, 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 está perfeitamente conectado com os ideais espíritas. Mas existem alguns outros pontos que nós discordamos. Ponto. É só isso que ele fala. E deixa por ali. Não, ele não vai começar a malhar o cara, falar, não, ele não presta, é um espírito inferior, ele está aqui para perturbar. Não, ele falou, olha, existem alguns pontos em que nós não concordamos. É só isso que ele colocou. E eu falo, os espíritas não leem isso? Leem. Mas não interpretam. Não é que não interpretam. Eles sabem muito bem o que o Kardec falou. Só que aí eu vou puxar onde? Quais são os arquétipos que essas figuras trazem? A maioria, o Chico fez essa revelação. Tem um livro chamado O Evangelho de Chico Xavier. É um livro escrito pelo Carlos Bacelli, onde ele destaca várias frases que ele ouviu do Chico e ele fez um livro. É maravilhoso esse livro. Uma das frases, o Chico diz assim, eu fico impressionado com a quantidade de padres católicos reencarnados hoje e estão dentro da doutrina espírita e assumem cargos de liderança. Mas eles não estão aqui para fazer a doutrina crescer. Eles estão aqui para travar o desenvolvimento da doutrina. São essas pessoas que criaram o purismo doutrinário e aí aquilo que eles não entendem e não sentem, aí não serve. Não, isso aqui não serve. É coisa do outro lá. É perturbado. E aí eles chamaram o Ramatiz de espírito pseudo-sábio. Não, porque tem uma classificação do Kardec onde ele coloca a classificação dos espíritos. E ele coloca numa delas os espíritos pseudo-sábios. Mas espera aí, o Kardec não está chamando uma pessoa de pseudo-sábio na intenção de desmerecer o trabalho dela. Ele só está falando assim, olha, tomem cuidado com esses espíritos, porque no meio de uma orientação boa, eles colocam uma orientação ruim, mas é intencional. E fica ali subliminar. Às vezes a pessoa nem vê. Subliminar, exatamente. Porque você tem que tomar cuidado, não é com quem fala besteira. Quem fala besteira, você olha e fala, não, pelo menos. Tá falando besteira. É besteira, tudo besteira. Não sai nada que fala parece. Bonito, que tomar cuidado. Cheio de termos técnicos. É o cara que traz conceitos que você olha e fala, não, ele tem razão. E nós temos um exemplo clássico na história da humanidade, que é o bigodinho da Segunda Guerra Mundial. Sim. Né, o nosso amigo lá? Sim. Então, o nosso amigo lá escreveu um livro chamado Mein Kampf, Minha História, que ele escreveu quando foi preso. Lembra do ator José Wilker? Sim. O José Wilker, tem um vídeo dele no YouTube onde ele solta uma frase que está no Mein Kampf, e ele fala assim, o que vocês acharam dessa frase? Linda, maravilhosa, perfeita. Sabe quem escreveu isso? Fulano. E aí todo Foi mundo, o bigodinho. meu Deus. Então, eu tenho Mein Kampf, eu li.
Se você olhar, tem ideias maravilhosas. Só que no meio de um textão maravilhoso, você vai ver que tem uma frase ali que você fala, opa, Tem alguma coisa que... aqui tem uma coisa errada.